e vamos para mais um bate-papo com Gal Amaral. E hoje minha convidada é uma cliente, amiga especial, Regina Célia. Tudo bem, dona Regina? Tudo bem, graças a Deus, estamos aí firmes, fortes, né? Vencendo aí as adversidades, com fé em Deus e vamos continuando aí a nossa batalha. Que bom. Dona Regina é uma pessoa muito especial, é uma mulher assim, muito elegante, que eu não canso de falar que ela é elegantérrima e linda. É uma senhora, mas você vê que o porte da Dona Regina assim, foi uma jovem linda, maravilhosa. Ah, que é, né? Isso? Dona Regina, essa é bondade sua. A senhora veio da educação, né? Como começou? Na realidade eu fui criada no meio educacional, né? Meu pai foi diretor da Universidade Federal de Engenharia Agronômica em Curitiba, foi reitor, faleceu no cargo, faleceu novo, com 55 anos. Minha mãe era professora, minha irmã professora e meu irmão diretor de escola. Nossa, então a família toda ligada à educação, meu irmão muito ligado à faculdade, diretor de faculdade, e eu sempre gostei, embora a minha tendência era ser advogada, eu, como estudava línguas e tudo mais, eu resolvi ir para a área de letras. Mas antes eu fui alfabetizadora, muito tempo em Curitiba, alfabetizei, ensinei inglês para algumas crianças para irem para Disney. Na época era o charme da época, era ir para Disney. Ainda continua, então, né? Ainda continua sendo. Mas os pais queriam assim que eles fossem com alguns princípios, né, iniciais. Então eu dava essas aulas em casa e alfabetizei. Alfabetizei muito tempo e na realidade terminei a faculdade em Curitiba e me casei e fui para São Paulo. Mas a minha vida educacional foi mirada sempre nos exemplos dos meus pais. Que maravilha! Hoje a senhora é avó, né? Tem quantos netos? 5 netos. Quantas filhas? Eu tenho 3 filhos, 5 netos, sendo que do meu filho eu tenho 2 netas, a Beatriz com 10 anos, a Maetê com 6, da Melissa do meio eu tenho o Guilherme, é o mais novo, com 4 anos, e da mais velha, a Candice, eu tenho um casal, a Larissa com 14 e o Lorenzo com 11. E como foi assim enfrentar essa pandemia e o distanciamento dos netos, da família? Como que a senhora reagiu a tudo isso? Olha, a gente, Gal, nós falávamos sempre muito por telefone, através dos meios de comunicação, da mídia, né, social, a gente sempre nos comunicávamos, mas quando as coisas estavam mais difíceis, realmente nós nos recolhemos, cada um nas suas casas. Eu continuei com todos os cuidados necessários, dando um suporte para a Paróquia Santa Ângela, da qual eu sou paroquiana. Então eu não me afastei muito. Eu digo que a pandemia para mim não foi algo assim de isolamento. Mas com os meus filhos e com meus netos eu procurava me manter um pouco mais afastada. De qualquer maneira, eu tomei a vacina cedo, né, pela minha idade, tomei a vacina cedo, só que os meus filhos não, então eu me protegi, mas eu tinha que protegê-los porque eles não estavam ainda protegidos, né? Então, mas nós mantivemos muito essa comunicação. Eu senti muito, Gal, em relação aos meus netos, a forma com que eles não puderam continuar com as suas amizades. Então, esse convívio social da parte dos meus netos, isso acho que foi o mais difícil. Para eles foi o mais difícil. Eles até não se queixavam do conteúdo que estava sendo passado, mas eles se queixavam muito de não poder se encontrar com os amigos. Então eu acho que isso foi o mais difícil dessa pandemia, o isolamento. E que conselhos que a senhora dá aos seus filhos sobre ser mãe, pais, né? E hoje em dia?
Eu sempre falo para minhas filhas, eu tenho 2 filhas e um filho. Eu sempre falo, principalmente para minhas filhas que moram aqui em Ribeirão, eu sempre falo o seguinte, que cada uma deve procurar sempre a sua independência. Eu acho que a independência da mulher é fundamental para que, inclusive, haja um bom relacionamento no casamento. Entende? Então, fazer o que gosta, elas são formadas, elas estudaram e elas devem seguir a sua profissão sendo independentes. Acho que isso valoriza-se muito, elas próprias se valorizam e o próprio marido e a própria mulher valoriza muito também essa questão da independência. Eu acho isso fundamental. A senhora é viúva? Sou viúva. Há quanto tempo? Sou viúva há 6 anos. E como que enfrentou toda essa... Foi difícil. Não falo porque eu falo que foi difícil porque quem vive muito bem, eu fiquei casada há 47 anos. Então, quem vive muito bem, a ausência é muito marcante. E nós vivíamos muito bem, nós tínhamos uma vida social muito boa, viajávamos muito, meu marido sempre gostou muito de sair e a gente então teve assim uma convivência muito boa durante todo esse tempo. E de uma hora para outra você se vê só. Você tem as lembranças e você não encontra mais a pessoa. Aí aonde você vai procurar o conforto? Na religião. Foi na religião que eu realmente encontrei a razão por Deus ter realmente escolhido ele para ter levado junto a ele lá no céu. A religião, eu acho que, seja ela qual for, ela é o passo mais importante que a gente dá para conseguir entender as adversidades que a vida nos traz. Exato. Mas em nenhum momento a senhora ficou assim, revoltada, não, culpando Deus, porque a gente sabe muitos relatos de pessoas que ficam com assim, certeza, com certeza. Porque Deus fez isso comigo, não sei o que, né? Não, nenhum momento, porque eu acho que a gente vem com uma missão. E essa missão, acho que no momento que Deus acha que a gente já cumpriu essa missão, Ele fala, agora eu quero você comigo. Então eu sempre tive isso comigo. Então eu acho que na realidade Ele achou que aquele era o momento de ter o meu marido lá em cima. Então eu sempre rezo, mas em nenhum momento eu questionei Deus, em nenhum momento. Bem, e o que faz a senhora se sentir útil? Trabalhar no voluntariado, seja ele qual for. No meu caso aqui, eu trabalho bem na igreja, eu me sinto bem lá, eu sinto conforto, lá eu encontro respostas para as minhas dúvidas, para os meus questionamentos. Então eu acho que é muito importante para nós a religião. A religião, ela faz com que você se sinta útil para o outro e nós precisamos de muitos voluntários, né? Então, para mim, isso é muito importante. Se achegar a Deus é muito importante, né? Porque a incredulidade está se imperando, né? Então, sim, as pessoas que conseguem se achegar a Deus, elas são realmente privilegiadas. Porque, assim, você consegue colocar diante de Deus os seus problemas e ter as respostas mesmo, né? Com certeza. Eu acho que quem procura Deus, ele é uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa feliz. Ela pode até muitas vezes não ficar satisfeita com tudo aquilo que ela quer, mas ela tem uma resposta que a tranquiliza. Eu acho muito importante essa tranquilidade que a presença de Deus nos dá. Vou perguntar uma outra coisa. Eu sei que a senhora tem uma ligação muito grande, uma atração muito grande com as flores. Isso aí vem desde quando? Desde criança. Porque como meu pai era engenheiro agrônomo, eu acompanhava papai muito, entende? Ele ia visitar muito os lugares onde nós viajávamos muito para fora, para os países lá na Holanda, e eu sempre acompanhava muito papai. E essa alegria e essa beleza
beleza que as flores trazem, aquela satisfação interior, realmente vinha porque meu pai era professor também de botânica. E ele explicava para mim, entende, a razão dessa flor, por que essa flor era formada dessa maneira, por que o pistilho era esse. Então eu tinha uma aula com ele e convivi com ele, né, durante não muito tempo, porque ele faleceu novo, mas durante esse tempo todo eu convivi escutando ele falar de flores. E isso entrou dentro da minha vida, né? E eu consigo trazer até hoje. E até hoje a senhora... Ah, minha casa sempre tem flores. Haja vista que eu sempre estou por aqui. Toda quinta-feira você recebe flores novas e eu estou aqui sempre modificando as minhas flores para alegrar o ambiente de casa. Eu acho que a flor é vida. Flor é vida mesmo. Dona Regina, e o que a senhora deixaria assim de conselho para as pessoas? Qual assim um conselho que a senhora dá para as pessoas? O conselho que para mim sempre foi muito válido e talvez valha para os demais seria o seguinte: creiam em algo, tenham fé e creiam que em alguma coisa ou no sobrenatural, mas tenham uma crença. Porque a pessoa que vive sem uma crença, ela não tem um objetivo de vida. Ela sempre está intranquila, ela sempre está insatisfeita. Então eu acho muito importante que a crença em algo é fundamental na vida de qualquer pessoa. Muito bem. E a senhora é uma pessoa assim bem religiosa, né? Sempre admirável. Sempre fui, sempre minha família foi sempre muito. Eu tenho uma madrinha tinha uma madrinha que morava conosco, ela cantava no coral, então eu acompanhava ela lá em Curitiba no coral. Então a gente sempre teve uma vida também muito dentro de igreja. E isso fez com que a gente fosse aprendendo. Que como um dia eu fui conversar com um padre, ele falou assim: Regina Célia, mas Deus nunca falou que a vida seria fácil. Eu fiz algum questionamento para ele, alguma coisa. Ele falou: mas quando Deus falou que a vida seria fácil? Agora eu tenho uma surpresa para a senhora. A senhora não comeu nada daqui? Não comi ainda não. Não pode pegar, dona Regina. Então eu vou pegar um aqui. Deve estar bem saboroso. Aliás, já pedi para fazer para minha casa numa próxima reunião. Quem faz esses petiscos aqui, nesses canapés, é o Ivan Amaral, da Ivan Amaral Cozinha Artesanal, né? Tá sempre prestigiando a gente com os petiscos deles aqui, pra gente se deliciar. São deliciosos mesmo. Né? Bem, agora tem uma surpresa pra senhora. Surpresa? É. Nossa, mas que coisa linda, boca de leão, hein? Deixa eu colocar aqui, eu vou tirar. Aqui tem o seguinte, um buquê com boca de leão e austromélia. A austromélia, a dona Regina ama a boca de leão, porque um dia conversando com ela falou assim que gostava muito de boca de leão, porque ela é lá do sul e lá tem bastante dessas flores. Muito. Clima frio, né? Ela gosta muito de clima frio. Até comentei com ela que aqui em Ribeirão Preto, as bocas de leão branca são as que melhor se adaptam. A cor de rosa um pouquinho e as amarelas, as outras cores, elas não duram tanto. A branca, ela dura um pouco mais. Mas tá lindo, tá lindo. Então esse buquê é pra senhora. Eu agradeço, muito obrigada, muito obrigada. Vai florir mais uma vez a minha casa. Vamos ver se a gente podemos aí. Estamos sem máscara, mas nós estamos protegidas já. Muito obrigada. Valeu. Gostou? Linda, linda, linda. Já vai fazer... Pode colocar aqui, dona Regina. Já vai fazer o enfeite do Dia dos Pais. Eu vou receber minhas filhas lá no Dia dos Pais. Fazer o almoço. Vou fazer o almoço lá e com certeza essas flores já irão para um vaso bonito e já para um canto lá que eu já sei, eu vou deixar para foto do meu pai. E com certeza ele vai, onde ele estiver, ele vai ficar muito contente.
Ele adorava flores, né? Uhum. E eu fico contente de tê-la recebido aqui. É um prazer muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina. Bater esse papo comigo. Tá Imagina, bom? é um prazer meu. Continue aí com essa liberdade grande de se expressar e principalmente com essas flores aí maravilhosas que você tem para encantar a vida das pessoas. Obrigada e que tenhamos uma noite abençoada.